Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: vocês têm medo da velhice? Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e sem enrolação, vamos pro tema. Pessoal, eu tava assistindo um vídeo, novamente, um vídeo antigo, né, do TED Talks, né, de uma mulher muito inteligente, né, doutora Miriam. O nome dela é meio complicado, o sobrenome eu vou falar só o Miriam mesmo, Goldberg, negócio assim. Palestra antiga, sabe, mas eu gosto muito. Ela fala da teoria da curva da felicidade. Gente, palestra maravilhosa, tá? Maravilhosa. Eu vou aqui falar pra vocês porque isso é muito verdade, isso que ela fala na palestra. Ela estava explicando sobre a curva da felicidade em forma de U, ok? Por que o nome é curva da felicidade? Porque quando nós somos mais jovenzinhos, antes dos 10 anos de idade, a gente tem uma tendência a ser muito, muito feliz. Porque criança não tem muita noção de tempo. Se você quem tem filho aqui pequeno, quem já conviveu com criança pequena, vai saber o que eu tô falando. Se chegar pra uma criança pequena e falar assim, falar muito antes da data, né? Ah, nós vamos pra Disney. Acabou. A criança vai chegar assim, toda hora vai perguntar assim, é amanhã que a gente vai na Disney? Aí quando ela acordar amanhã, é hoje que a gente vai na Disney? Se você falar hoje, para daqui a 2 meses vocês vão na Disney, ela vai perguntar durante os 2 meses, porque ela não tem noção de tempo. A criança, ela vive muito o hoje. Total. E na verdade, gente, por que ela é feliz? Porque ela tem menos problemas que a gente, porque ela não fica preocupada tanto com o futuro assim. Ela vive o hoje, ela não tem noção de tempo, dependendo da idade, dependendo da criança pequenininha, ela não tem noção de tempo. Então ela vive muito o aqui e agora, o hoje, que é uma das coisas que estão na essência da felicidade, né? Vive muito o momento. E aí o que acontece? Essa curva da felicidade é assim. Conforme a gente vai crescendo, né? Aí saiu lá da primeira infância, saiu dos 10 anos, essa curva vai descendo, descendo, descendo. Quando é que você chega lá no fundo a parte mais difícil da vida? Pelos estudos, psicologicamente falando, quando você chegar lá entre 40 e 50 anos, você tá lá a curva é em U, né? Você tá lá embaixo na curva, é a fase dos 40, entre 40 e 50 anos. Por quê? Porque é a fase onde as pessoas, elas fazem muitas reflexões em relação ao sentido da vida, o que ela fez da vida dela, um tempo que ela de repente começa a olhar que ela não viveu, como se alguém tivesse roubado o tempo dela, sabe? Tipo assim, o que eu fiz da minha vida? Entendeu? O que eu poderia ter feito? Será que eu poderia ter brincado mais? Será que eu poderia ter me divertido mais? Será que eu levei a vida da forma como eu gostaria? E assim, as mulheres, né, principalmente as brasileiras, nessa faixa entre 40 e 50 anos, é desesperador. Por quê? Porque elas têm pavor de ficar velha. Tanto é que as mulheres brasileiras são as que mais fazem plástica, né? Procedimentos, botox, não sei o quê. E aqui a gente tem, né, um país com clima tropical, então a gente usa muito biquíni, é muito quente. Então as mulheres começam a ficar preocupadas se ela pode usar biquíni na praia, mini saia. Ela é a famosa mulher nem. Nem tá nova, nem tá velha. Ela tá naquele limbo. Pra algumas coisas, elas vão dizer que ela tá velha, né? Sei lá, uma mini saia, uma parada. Ai, tá com uma coceira no nariz. Uma mini saia, uma parada, podem chamar ela de velha ridícula. E se ela, de repente, arrumar um namorado mais jovem? Também. Se ela... O que estão pensando dela? O que estão pensando dela? Tudo que ela faz, ela... Ai, meu Deus do céu. Será que... Até cabelo, gente. Tô aqui mexendo no meu cabelo, que eu tenho mania de falar, mexendo nas mãos. Aí eu começo a mexer no cabelo, né? Porque ainda mais que a gente fica olhando pro celular, parece um espelho. Né? Fazendo vídeo. Então a mulher começa a preocupar, assim, se cabelo assim é coisa de garotinha, se roupa assim, se roupa assado, tudo ela fica começando a se julgar muito. E isso vira uma pressão muito grande, né? Em contrapartida, os homens, eles também têm, tá? Nessa faixa de idade, uma tendência a quererem sair com mulheres mais... Olha que interessante, né? As mulheres tendo um namorado mais novo e os homens e mulheres mais novas, né? Por quê? Porque quando você
se apaixona, né? Eu fiz um vídeo no canal sobre isso. Você tá projetando um você na outra pessoa. Então, por exemplo, você tem questões assim com idade, você tá solteiro, quarentão solteiro, ou quarentona solteira. A tendência é você se identificar, atrair pessoas que tem a ver com você. Então, se o cara tá solteiro e ele tá numa vibe assim de curtir a vida, de não sei o que, ele vai acabar se conectando com uma mulher nesse astral, nessa vibe, nessa maturidade dele. Então, de repente, uma mulher já mais quieta, já mais calma, ela não vai se conectar com ele. Assim como a mulher que tá quarentona, solteira, não sei o que, tá começando a sair mais com as amigas e tal, ela também não vai, ela vai acabar encontrando na rua homens mais novos. Se ela estiver bem cuidada, então, né, que a mulher brasileira se cuida muito, ela vai acabar atraindo homens mais jovens também, acontece muito. Então, é muito comum. E aí o homem, às vezes, até quando ele tá casado, dá essa bad nele, né, de idade, não sei o quê, e ele fica querendo essa validação feminina de mulheres mais novas, como se ele fosse, se sentisse como mais viril, se ele der conta, né, de mulheres mais novas. Enfim, isso é uma coisa inconsciente, tá, gente? Isso não é uma coisa que ele pensa. Ele vai achar que é porque a mulher mais nova é mais isso, é mais aquilo. Mas muitos deles não têm tanta paciência, assim, pra ficar conversando muito com a garotinha muito mais nova e tal. Então, tem dois lados, né, isso. Mas aí, voltando aqui pra curva da felicidade. Passada essa fase onde a pessoa fica ali tentando se conectar com algum propósito, porque às vezes a pessoa tá numa fase da vida que os filhos já cresceram, já estão saindo de casa. Tem mulheres que ficam se dedicando muito à família, então quando os filhos crescem dá um síndrome do ninho vazio. Às vezes aquele marido e aquela mulher eram mais sócios na criação dos filhos do que marido e mulher mesmo. Então quando os filhos saem, eles ficam meio perdidos, assim, né? Que é aquela função, né, de criar filho e tal. Tem pais até que ficam enchendo o saco dos filhos para darem netos, porque eles querem voltar tudo de novo, né? A ter aquela dedicação, né, a crianças e tal, o que eu sou super contra. Porque hoje em dia a gente está envelhecendo muito mais, a longevidade está muito maior. Então, assim, as pessoas antigamente eram realmente vô e vó quando eram bem mais velhas. Hoje em dia você vê as vozinha, tudo nova, né? Mulher vó jovem, homem vô jovem, fazendo spinning na academia. As pessoas estão jovens ainda, já virando vô e vó. Então não faz mais muito sentido, né, o que acontecia antigamente. Com o negócio de redes sociais. Enfim, então as pessoas, o que faz elas saírem assim, desse problema, né, nessa curva da felicidade, seria ela ter realmente um sentido na vida, um propósito. Seria ela estar trabalhando ou fazendo alguma coisa, sendo produtiva em algo que ela vai realmente agregar na vida das pessoas, que ela vai ajudar, que ela vai ser útil, ela vai ter uma função, um prazer, ela vai amar o que ela faz, ela vai fazer uma coisa que ela gosta e realmente de uma forma muito livre, né? A liberdade e a felicidade, gente, elas andam assim, ó. Então, se você consegue envelhecer com uma qualidade de vida, se cuidando muito bem do seu corpo, né, cuidando muito bem, por quê? Porque as pessoas, elas caem muito em vícios. Elas caem muito em vícios, e vícios ruins. Vícios de comer, vícios de beber, vícios de coisas que estragam o corpo, né? Cigarro, álcool, drogas, pornografia, jogos. Então, se as pessoas chegarem passarem nessa curva da felicidade lá embaixo, na fase pior, que seria entre os 40 e 50 anos, com um monte de vícios e não se cuidando, essa fase vai ser pior, com certeza. Agora, se a pessoa tiver um vício em, por exemplo, correr, fazer um esporte, se cuidar, em ter um hobby, uma coisa que dá muito prazer, ou alguma coisa que elas agreguem muito na vida das outras pessoas, você compartilhar o que você mais gosta com outras pessoas dá muito prazer. Sabemos que hoje as pessoas usam muito as redes sociais para ostentar, né? Para ostentar, fazer inveja de todo mundo. E isso é péssimo, porque
Você não tá... Você tá com milhões de seguidores lá, mas você não tá compartilhando algo que realmente vai agregar na vida das pessoas. E você ter pessoas que gostam muito de você, que te seguem, mas não porque você está lá ostentando patrimônio, bem material, mas porque você está ostentando um conhecimento que vai realmente ajudar as pessoas, seja qual for, gente, seja a pessoa que trabalha com o que eu trabalho, seja a pessoa que trabalha com marketing, seja o cara que trabalha como advogado, engenheiro, não importa. Se a pessoa estiver lá compartilhando coisas que vão realmente agregar na vida das pessoas, ela tá evoluindo como pessoa. Porque tudo aqui, se você for pensar bem aqui na nossa vida, vem com uma função. Até os insetos, no jeito dos insetos, vem com uma função. A árvore dá frutos, né? O sol brilha, tudo tem uma função. E nós, seres humanos, a nossa função é evoluirmos, né? Então, evolução contínua, né? Melhoria contínua. Você está sempre se melhorando e você está realmente deixando um legado. Você está realmente deixando a sua marca. Você realmente está deixando uma... Você está ajudando as pessoas com alguma coisa, está fazendo uma função. Os seus talentos, né? Os seus talentos, os seus dons, eles serem muito bem usados, né? Para trazer boas coisas para as pessoas, ajuda, agregar, tudo isso volta para você com uma coisa de autoestima. Então, por exemplo, eu faço aqui um vídeo, aí eu vou lá, dei uma estudada, vi uma palestra daqui, vi um podcast dali, estudei, assisti, pá, e aqui eu tô aqui agora tentando com esse conteúdo impactar, entrar na mente das pessoas, ajudar as pessoas a se ajudarem. Se eu consigo receber um feedback disso, seja nos meus atendimentos com meus pacientes, seja aqui nos comentários, seja as pessoas me mandando mensagem lá no meu direct, no meu Instagram, quanto mais eu recebo das pessoas um feedback de que elas estão melhorando, mais prazer eu tenho no meu propósito, no meu trabalho. Vocês entendem que quanto mais a gente faz pelas pessoas, ajuda, mais isso volta pra gente como autoestima, como uma coisa de eu me sentir muito... É um prazer muito grande eu estar trabalhando e me envolvendo e me esforçando por algo que realmente eu tô sentindo que eu tô ajudando vidas. Eu me sinto útil, eu me sinto produtiva, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, entendeu? Porque se eu ajudo as pessoas é porque eu tô cumprindo a minha função. Então tenha vícios sim, mas tenha vícios que vão te alavancar na vida, que vão te fazer ir lá pra cima. Que seria você deve ter um vício em se melhorar fisicamente, em malhar, um vício em ajudar as pessoas, um vício em trabalhar em alguma coisa que você realmente ame, e aí você vai dormir com aquela sensação de missão cumprida, né? De tá melhorando cada vez mais como profissional e você amar o que você faz. Por que é tão importante vocês entenderem, né, que a gente tem fases na vida, a fase da infância onde a gente é muito feliz, aí vai descendo, chegando numa fase onde você é normal, né, entre 40 e 50 você ficar bem incomodado com algumas coisas, né, aquela entrada na vida na terceira idade, daqui a um tempo, aquelas fases de mudança, de transição na vida. Mas se vocês se esforçarem em ter vícios saudáveis, vícios ou hobbies, hobby, eu falo vício no bom sentido, tá, gente? É aquela coisa de amar o que faz, sentir que ajuda, sentir que está sendo produtivo, útil, reconhecimento, receber reconhecimento com uma coisa que não tem preço, né? Que são as pessoas em gratidão. Aí você fica em gratidão, e gratidão diminui a ansiedade, porque quanto mais você faz enfrentamentos na vida com a gratidão deles estarem surgindo, né, esses enfrentamentos, esses desafios diários, para você se sentir cada vez melhor como pessoa, isso não tem preço, gente. Então, assim, você vai passar pelas transformações do corpo, entrando na velhice, e isso vai causar um impacto no psicológico, em homens e mulheres. E aí, como é que a felicidade sobe de novo? É aí que vem a parte boa. Quando você se importa menos com o que as pessoas vão pensar de você.
Que é o que acontece, tá? São os estudos, tá, gente? A cor da felicidade é real. Esse medo que as pessoas têm da velhice, na verdade, não é bem da velhice. É dessa fase entre os 40 e 50 anos. Porque depois, lá para os 60, as pessoas elas conseguem total voltar a pensar como as crianças pensavam no dia de hoje. Que o tempo que a gente tem aqui é o nosso maior capital. A gente começa a valorizar muito o tempo quando a gente chega lá de novo nos 60 anos, que a gente tem uma noção de tempo. Igual as crianças não tinham noção de tempo e viviam hoje. Depois dos 60, a gente tem tanta noção de tempo que a gente também quer viver o hoje. Por isso que na pandemia deu tanto problema dos idosos querendo fugir de casa. Lembra disso? Vários vídeos de idosos tentando passar por baixo do portão, pular, fugir. Eu passei isso com meu pai também. Porque a pessoa, quando ela vai depois dos 60 anos, ela tem uma necessidade tão grande, mas tão grande de aproveitar o tempo que ela tem, porque ela começa a criar uma noção tão grande de fim, né, de tá acabando meu tempo aqui, que ela quer aproveitar muito hoje. Então, se ela perder tempo se preocupando com crítica, se preocupando com o que vão falar dela, se estão pensando A ou B dela, ela perde tempo. Ela não tá aproveitando hoje, porque se ela se aborrecer com o que pensam dela, ela já gastou energia com aquilo e já contaminou o humor. Então, a pessoa depois de 60, as mulheres, olha que interessante, as mulheres, elas começam a não ligar, a usar biquíni na praia, vão falar de mim? Foda-se. Vão falar que eu sou coroa, piriguete? Elas aprendem essa coisa libertadora, que é pensar, não é ficar falando coisa palavrão, é pensar, foda-se, entendeu? É pensar, porque ela não quer mais se importar tanto com coisas assim do tipo que vão estragar o dia dela, porque é aquela sensação de que eu tenho que aproveitar ao máximo, eu tenho que aproveitar ao máximo. Então, nessa palestra, né, a doutora Miriam explica o seguinte, que as mulheres, elas têm uma tendência a admirar muitos homens, né, ela usa o termo invejar, mas não é bem inveja, não, mas é admirar, porque os homens, eles já têm uma forma de viver a vida assim, meio rindo de qualquer coisa, piadinha quinta série, brincadeiras, e as mulheres, elas sofrem um pouco mais nesse sentido de ficar achando que elas têm que fazer, e que elas não têm tempo para quase nada. Então, depois dos 60, elas começam a se permitir rir de besteira igual os homens, tentar buscar essa liberdade de serem elas mesmas, de usar a roupa que quiser e dane-se, eu tô com celulite mesmo, dane-se, né, pra ficar mais bonitinho. Ah, vão falar mal de mim, que eu namoro o cara mais novo, dane-se. Elas voltam a ter essa sensação de que, como se fosse uma coisa meio dos homens, de brincar, de rir de si mesma, de brincar com tudo, de achar graça de tudo, e também de aproveitar ao máximo seria você ter uma liberdade, uma cabeça livre de tantas preocupações com o que os outros vão pensar ou falar. Então olha que lindo, você começa muito feliz lá na infância porque você só quer brincar ao máximo. Aí depois você vai passar aquelas fases todas chatinhas, né, adolescência, que é crise atrás de crise. Aí vai envelhecendo, vai descendo. Chega lá no fundo do poço entre os 40 e 50. E depois você vai subindo, onde a partir dos 60 você já começa a, de novo, eu quero aproveitar ao máximo, eu quero aproveitar e dane-se. Eu até brinco muito todo dia com meus amigos, porque eu sou essa que fico o dia inteiro, às vezes, quando eu tenho brecha no meu dia, assim, cada buraquinho na agenda eu vou lá e posto uma palhaçada no grupo e fico rindo de piada boba, de quinta série, sou a zoeira, né? Adoro companhia de amigos homens porque eu sou essa que brinca. E eu sempre fui assim, graças a Deus, né? Mas eu sempre brinco com eles que eu falo assim, gente, eu quero ser a velha da lancha, Por que eu falo isso brincando? Porque realmente eu já reparei que as pessoas, a gente tem que aprender muito com as pessoas mais velhas, sabia? A gente tem que aprender muito com essa galera que já passou dos 60.
Porque a gente vê esse pessoal muito, cara, barrigudão e dane-se. Eu não tô falando pra gente ficar assim, esculhambado, porque é só questão de saúde. O que eu tô querendo dizer é que a pessoa já não tá mais tão encucada. Se tá com ruguinha aqui, se tá com não sei o que. Não, às vezes o cara ele não tá nem aí, ele tá lá, sessentão, só curtindo essa liberdade, porque ele já não trabalha mais tanto, a mulher também. Se ela for, né, uma mulher com uma estabilidade financeira, uma condição, né, em abundância, também não tá nem aí, ela quer ver as crianças correndo, ela quer ver o circo pegando fogo e ela tá lá se divertindo. Claro, com elegância, né, gente? Não tô falando daquelas coisas horríveis, né, que de coisa feia. Eu tô falando com elegância, entendeu? A pessoa não tá nem aí pra hora do Brasil mesmo. E eu admiro muito, sabe? Essas pessoas que realmente conseguem largar o F mental e não tá nem aí porque falam dela e dane-se e vai curtir. Então a curva da felicidade, o nome dessa palestra é, se eu não me engano, não tem anos, tá, gente? Deve ter uns 4 anos. É A Invenção de uma Bela Velhice. É muito legal, gente. Vale a pena assistir porque ela explicando é 1000 vezes melhor do que eu dando essa. Eu já misturei aqui outros, eu não falo exatamente como ela fala lá. Eu aproveitei o ensinamento lá para acrescentar algumas coisas que eu aprendi como psicóloga, que tem a ver com essa coisa de você entender quais são os seus dons, seus propósitos, se envolver numa atividade que você ame mais, a liberdade de ser quem você tem vontade de ser, de se importar menos com o que os outros falam, de aproveitar mais o hoje, né? E sentir uma gratidão enorme pela vida que você tem e vícios saudáveis, né? Porque já que a gente vai querer inventar alguma coisa para ocupar nossa mente, para ser produtivo, que a gente se envolva com coisas mais saudáveis para o nosso corpo, porque é o nosso maior templo, né? Nosso maior nossa maior morada é o nosso corpo. Se a gente não cuidar a gente mora na gente. Se a gente não cuidar dessa carcaça aqui, quem é que vai cuidar, não é mesmo? Bota aqui nos comentários se vocês percebem que realmente dá essa mudança de mentalidade nessa faixa de idade. Eu sei que aqui no meu canal tem uma galera que já passou dos 40. Me ajudem, se inscrevam no meu canal para ajudar a crescer. Dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa. Povo abundante do meu canal. Beijo, até o próximo vídeo.